A deputada Tabata Amaral apresentou o projeto de lei 982 para alterar a Lei Maria da Penha, com outros 2 deputados homens, para permitir que a perícia e as provas materiais em caso de denúncia de acusação de violência sejam dispensadas. Por exemplo, não precise mais apresentar provas materiais, escoriações, ferimentos, não precisa fazer um exame no corpo da mulher para comprovar, para atestar uma situação de violência doméstica. O mais impressionante são esses 2 deputados homens que são coautores desse projeto. O movimento feminista está trabalhando há anos para tornar o homem, especialmente o homem branco, em um cidadão de segunda classe. E por que eu falo especialmente o homem branco? Tem um livro de uma autora francesa chamado Libertem-nos do Feminismo, e ela faz uma leitura, ela traz uma coletânea de casos em que as feministas acobertam violações e estupros realizados por exemplo, muçulmanos. Outra coisa interessante é que essa notícia sai no mesmo dia que se divulga a absolvição do Daniel Alves. A sentença notificada hoje aponta que na decisão recorrida já se mencionava a falta de confiabilidade do testemunho da denunciante na parte do relato objetivamente verificável. Aqui não se discute se houve relação ou não, mas se foi uma relação de estupro. Porque a suposta vítima, no seu testemunho, fala sobre coisas que, conforme os vídeos, indica de forma explícita que o que a vítima relata não corresponde à realidade. De outra forma, está dizendo que a vítima mentiu e que, graças às provas materiais, inclusive os vídeos, se percebe então que não houve verdade no relato da vítima. Então, olha só, o Tribunal Superior que absolveu Daniel Alves era composto por 3 mulheres e 1 homem. Os 4 entenderam que a presunção de inocência deveria prevalecer no caso, já que consideraram o depoimento da jovem como insuficiente para sustentar a condenação. Só a vítima ir lá falar e tudo mais demonstrar que aquilo ali é falso não foi suficiente. Então, destruir a necessidade de provas é um crime contra a humanidade. Supondo que num país onde o judiciário já não obedece regras muito lógicas, queira praticar um escrutínio completo da vida de um homem, destruir completamente a reputação e a vida de alguém, armado com essas legislações feministas e injustas que derrubam pilares fundamentais da nossa sociedade, como o direito de legítima defesa, de ampla defesa, o direito ao contraditório, o pressuposto de que todos são inocentes até que se prove o contrário, a necessidade de se provar uma acusação. Se tudo isso for derrubado e o homem e a mulher continuarem sendo inflamados a se odiarem e a competirem, como o movimento feminista faz, como o judiciário tem feito, haverá uma crise civilizacional. E havendo uma crise civilizacional, se a nossa civilização cair, se ela for enfraquecida, o que virá, então, é uma civilização mais forte e mais patriarcal do que a nossa, nos dominar e nos subjugar. E outra coisa que me chama a atenção é a quantidade de pessoas de direita, a quantidade de parlamentares de direita que não percebe. Eu publiquei 5 livros, 4 são sobre feminismo, com detalhes, documentos, referências, provas, fontes, sobre tudo que é dito nesses livros. Mesmo assim, políticos que não conhecem absolutamente nada sobre a pauta, tampouco se interessam, apresentam constantemente projetos de lei que aumentam o poder das feministas, que aumentam essa crise civilizacional e ao mesmo tempo dizem defender Deus, pátria, família e liberdade. Afrontam a liberdade dos homens, transformam os homens em cidadãos de segunda classe, afrontam a verdadeira família, apoiando movimentos feministas e ideias feministas. E não vou falar sobre Deus e pátria, porque é óbvio que todos esses movimentos de esquerda são também internacionalistas, eles são contra o sentimento patriota. Então, este projeto da Tabata Amaral é só mais um entre as dezenas de propostas absurdas feitas pelo movimento feminista. E não adianta falar com a Tabata Amaral, é óbvio, não adianta falar com as feministas. Mas esse vídeo é para falar com você, vereador, deputado estadual, federal. Se você é Deus, pátria, família e liberdade, se você é de direita, se você é cristão, você tem o dever de defender os pilares da nossa sociedade. Então, fique de olho em como os deputados estão se manifestando, se pronunciando sobre projetos absurdos como esse. Ao longo dos últimos anos, várias parlamentares, várias autoridades de direita, como a própria ministra Damares, apresentaram propostas
completamente revolucionárias do ponto de vista da relação dos sexos e da família. Outro exemplo, e muito mais grave, porque a senadora Damares ainda é compreensível, ela foi vítima de pedofilia, de estupro por muitos anos, então ela tem uma inclinação a essa pauta. Mas o que justifica, por exemplo, o senador de Santa Catarina, o senador Jorge Seife, não adianta falar com ele, já falei com ele, apresentando, apoiando, fazendo coro a pautas feministas, sendo autor de propostas dessa natureza. O que justifica isso? É grave, é muito grave a direita não saber como se posicionar com relação ao feminismo. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sou a professora de todo mundo, eu não sou um gênio, mas essa é a minha pauta. Eu escrevi 4 livros sobre o assunto, dezenas, centenas de horas de aula grátis explicando isso. Eu não sei mais o que fazer, a não ser começar de repente a vir aqui pra internet e dizer o nome da pessoa. Você, fulano, que se diz de direita, apresentando esse projeto ruim. Eu acho que essa é a minha alternativa. Porque falar que a Tabata Amaral tá apresentando um projeto ruim, isso você já sabe. Agora, quantos dos nossos estão lutando pra derrubar uma porcaria dessa? Quantos?